Eu imaginei que eu estava sendo gravado com a Águia, aquele Águia lá do Cidade Alerta, era o Datena na época. Eu falei, puta, Datena vai lá, beija essa loucura que faz o paulistano pra tentar punir essa loucura. Eu pisei, não sei o que foi que eu descontrolei. O carro saiu, atravessou a rua, bateu na outra calçada, levantou a caçamba e tinha um poste. E esse poste de ferro apoiou o carro. Eu sou um apaixonado por carros, desde pequeno. Eu tive duas grandes influências na minha vida. A primeira, o meu pai. Meu pai sempre foi muito interessado por isso. Sempre gostou do prazer de cuidar dos seus carros também. Era daquele que prezava do pequeno detalhezinho do seu carro com muito cuidado. Enfeitava, cuidava, inventava. Lá em Cuiabá, em Mato Grosso. E tinha o meu avô José Aff também, que foi um empresário, que dentre os seus negócios tinha inclusive concessionárias de veículos, um dos primeiros caras a levarem marcas nacionais lá para Mato Grosso. A primeira memória que eu tenho de carros vem com meu pai, Oswaldo. Meu pai era um apaixonado por caminhonetes, C10, C20, né, D10, D20, e desde a Ford 1000, né, por conta da fazenda, a gente ia muito para a fazenda, interiorzão, a caminhonete era basicamente o primeiro carro da família. E a gente ouvindo rádios, músicas sertanejas, aí batendo papo com meu pai, e dentro da fazenda também, dentro das caminhonetes, dentro dessa cultura quase de fora de estrada, né, e eu gostava muito dessa relação de enfrentar lama, enfrentar terra de poeira, de chão batido, matagal, entrava com a caminhonete quebrando mato para poder explorar ali algumas coisas da área. Era uma figura. Às vezes ele já dava sua tunada no veículo, nem se falava em tuning, ele já pintava a roda da caminhonete da mesma cor da lataria, de toda a carenagem. O pessoal já sabia quando passava a caminhonete do meu pai lá, era uma figura. Eu tive uma experiência ano passado com meu pai que foi genial. Nós visitamos o Louvre do Automóvel, que fica na cidade de Mulhouse, no interior da França. É o La Cité d'Automobile. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu tive a oportunidade de fazer, e especialmente ao lado do meu pai, apaixonado por carro. Lá tinha de tudo que você imaginar. Gente, por onde você anda aqui tem carro. Carro de todos os tipos, carro de todas as cores, de todas as épocas, de todos os estilos. Olha só esse carro, esse azul aqui. E o Rolls Royce é característico por ter essa senhora aqui com um carro desse, gente. Pode chegar a valer milhões. Olha o design deste carro. Chama Arzens, francês, de 1938, mais de 7 metros. A evolução da Bugatti, por exemplo, desde aqueles casulinhos de carro de corrida da Bugatti até as Veyron agora gigantescas. Tinha os carros de rally do WRC, tinha a evolução dos carros de tecnologia da linha da Peugeot. A gente viu cada coisa espetacular que a gente nunca tinha visto de outra maneira. A gente já tinha visitado umas fábricas nos Estados Unidos, outros museus também lá, mas essa fábrica era especial, era fantástica, uma tecnologia, um avanço da história, pavilhões inteiros de Ferrari, de todos os modelos, mais variados tipos, Maserati, as Maseratis de 1900 e não sei o que lá, e bolinha, até as mais atuais. E além da visita em Mulhouse, nessa mesma viagem, nós fomos convidados para conhecer Le Garage Renault. Le Garage Renault, para quem não sabe, é um espaço dentro da própria Renault, da fábrica principal da Renault em Paris, perto de Paris, em que eles guardam a sua coleção mais exclusiva dos veículos originais que fizeram parte da história. E foi uma viagem muito legal também ao lado do meu pai. O Le Garage são apenas 7 pessoas que fazem concertos desses carros todos originais da Renault, fazem a manutenção e a exposição desses carros pelo mundo. E a gente teve um acesso exclusivo, parecia um filme. Parecia uma coisa, foi emocionante. Tudo que a gente pôde sugar dali nessa experiência, tanto em Mulhouse como nessa Le Garage, já valeram uma vida de passeios assim. A minha carta de CNH foi logo aos 18 anos, porque eu já morava em São Paulo sozinho. Eu já estava lá desde os 14, 15 anos, vivendo de transporte público, andando para cima e para baixo, para trabalhar, para jogar o meu vôlei, para meus primeiros empregos, estudo, etc. e tal. E logo eu completei 18 anos, meu pai foi muito gentil comigo, reconhecendo todo o trabalho que eu estava fazendo, todo o esforço que eu estava lá empenhado, longe de casa, sozinho. Me deu de presente um veículo assim que eu completei os 18 anos. Era um Verona LX, mais básico de todos. Eu lembro que foi uma conquista e tanto, cuidava dele com muito carinho. Depois eu parti para o Verona GLX com teto solar, já estava começando a melhorar um pouco, com ar-condicionado, o LX não tinha um ar-condicionado, e meu pai sempre foi muito estimulador, sempre foi um mestre guia meu de aconselhamentos, dicas, ética, postura, junto com a minha mãe. E ele sabia reconhecer e me recompensar, como nesse momento, que foi uma coisa muito
muito bonita da parte dele. Primeiro o Verona, o LX branquinho, passou legal. Não mexi nele, deixei ele originalzinho, legal. Pô, não vou mexer nele, não tinha ar-condicionado, legal. 1 ano e meio depois que eu ganhei a versão atualizada, o Verona GLX, que já tinha roda, já incrementada, já tinha ar-condicionado, teto solar. Foi aí que eu fiz a primeira anarquia da minha vida com veículos. O primeiro grande erro, mas ao meu ver, a época foi o primeiro grande acerto. Tava uma mania de se mexer em carro, cortar as molas dos carros. Você cortava as molas dos carros, aí você botava seu insufilme, você botava painel de neon, para quem viveu isso sabe o que eu estou dizendo, botou o painel de neon, tinha lá o meu Tojo, tinha também, nem era nem Tojo não, já era Pioneer, já era uma outra linha, que tinha aquelas telas grandes já, então parecia uma espaçonave. Eu só sei que quando meu pai voltou, acho que 2 meses depois que ele me deu o veículo, ele foi na garagem de casa, falei, vamos passear, pai? Quando ele viu o carro, parecia um Batmóvel, né? Eu ainda botei uma anteninha de celular. Lembra da anteninha de celular, que tinha umas anteninhas de celulares? Eu botei no meio do capô e não tinha o celular ainda. Uma falta do que fazer. Mas eu já tinha feito a instalação. Aí botei lá a anteninha, parecia o Batmóvel. E aí, quando ele chegou, ele ficou louco. Você é imbecil, você é um louco, um carro... Meu pai é louco por carros, né? Ele entendia tudo. O que você fez em um dia acabou com o trabalho e o estudo de profissionais que levaram 20 anos para desenvolver essa porcaria desse carro. Era um maluco, era um xarope. 18 anos de idade, deslumbrado com esse carro. Verona GLX, pretão, o meu Batmóvel. Eu tenho várias passagens divertidas e históricas com o carro. Tem uma vez que, bem novinho, com 15, 14 anos de idade, 13 anos de idade, meu pai e minha mãe resolveram ir para viajar, foram para fora do país. Vamos passar 20 e tantos dias. Ele deixou a gente ficar em casa. E minha avó, eu e minha irmã ficamos em casa e minha avó ficou com a gente. Antes de viajar, meu pai havia comprado uma caminhonete novinha, a nova C20. Linda! Aí, certo dia, eu pego esse carro, vou ligar esse carro, vou abrir o portão, nosso portão ele abria assim e fechava assim. Eu lembro que eu entrei, sentei e fiquei. Minha avó já tinha saído, minha irmã estava na escola. Eu liguei aqui o carro. Meu pai tinha mudado o escapamento também. Aí lá vou eu, começo a sair com a resinha. A hora que eu passo com essa resinha, veio o portão abrindo. Eu pisei, não sei o que foi que eu descontrolei. O carro saiu, atravessou a rua, bateu na outra calçada, levantou a caçamba para trás e tinha um poste. E esse poste de ferro apoiou o carro. Lá estou eu acelerando o carro, que eu acho que era a tração traseira, essa caminhonete, eu não me recordo agora. Amassei o carro do meu pai. Minha avó, dona Edna, foi genial. Ela deu uma bronca em mim homérica, ela era muito séria, muito divertida, uma pessoa leve, mas na hora de educar era muito séria. Ela me deu uma bronca homérica, pegou esse carro, sem meu pai saber. Foram 4 dias depois que eles saíram. Então ela mandou arrumar o carro na concessionária, pagou do próprio bolso dela, mandou botar de volta o carro na garagem, me deu uma bronca, fiquei de castigo. E ela nunca havia contado para os meus pais o que havia acontecido até mais ou menos 2000, quando eu assumi o programa O Positivo. E 1 ano depois, dentro do programa, foi um dia do aniversário, e fizeram um especial, uma surpresa para mim lá dentro, em que a produção gravou um monte de depoimentos da minha família lá em Cuiabá, inclusive na minha casa. E minha avó, com os meus pais ali no set vendo a gravação, ela conta, vou contar uma história aqui que eu nunca contei pra vocês. A minha filha e meu genro acho que não sabem dessa história. Foi quando ela contou esse episódio que ela havia guardado o segredo. Foram quase 15 anos de segredo. Meu pai, depois de tantos anos, falou, não quero saber de nada. O carro estava novinho quando ele voltou pra casa. Nunca soube. Nunca soube. Certa vez eu indo pra Record. Quando eu assinei o contrato com a Record, eu ainda estava morando no Morumbi, perto da Rede Bandeirantes. Então, era todo dia uma ida de 1h30 até lá, 1h20, 1h15, até a Barra Funda. E certo dia eu saí um pouco em cima. Falei, tudo bem, hoje eu vou sair um pouco mais tarde, estava cansado, chegar tranquilão. Do nada, em frente ao Estadão, eu começo a ver aquela nuvem preta que surge em São Paulo, no horizonte, que é assustadora quando vem aquelas tempestades apocalípticas, né? E eu falei, opa, quando eu comecei a ver as luzezinhas vermelhas, o tempo fechar, eu falei, meu Deus, começou a cair um temporal, mas daqueles homéricos, gigantescos, um pavor. Eu lembro que eu estava em frente, eu tinha um carro na minha frente que era uma Belina antiga, branca, de uma prefeitura municipal de uma cidade tipo São Roque, interior de São Paulo, sei lá qual era a cidade. E eu lembro que essa Belininha estava na minha frente. E eu comecei a ficar desesperado. A produção começou a me ligar, você tá chegando, são 10:45, 5 horas ao vivo, tá? Tô chegando, tá tranquilo, papapá. O trânsito travou. Foi uma época que estavam fazendo aquele assoreamento, aquelas obras de aprofundamento da calha. Então tinha muito equipamento e eles criaram internamente, fora do asfalto, estradas de terra.
feitas com material que eles colhiam da calha. Em um certo momento de desespero, deu 4h10, 4h15, eu falei, gente, se eu não sair daqui, eu não faço o programa ao vivo. Meu contrato, minha cabeça começou a pensar em prejuízo, eu comecei a imaginar em um escândalo, eu comecei a ir irresponsável, eu sempre fui muito profissional, eu comecei a ficar com desespero. Apareceu ali no guardrail à esquerda, depois de, sei lá, 20 metros que eu andei somente durante meia hora, uma abertura para entrar nessa ruazinha de terra, nessa estradinha de terra. Eu vou, não vou, vou, não vou. Meu Deus do céu, Deus, o que eu faço? Senhor, os prédios do Estadão ali quase em frente, né? Eu olhando para tudo aquilo, vou. Entrei na estradinha de terra e comecei a ir ali na estradinha de terra. Falei, caraca, que maravilhoso que você é, Otaviano. Que maravilhoso, que inteligente, que sensacional. Até o momento em que a estrada de terra fazia isso, aqui continuava ela, mas tinha uma descida que passava na beira do rio e subia de volta. Eu cheguei ali nessa parte mais baixa. Quando eu cheguei nessa parte mais baixa, a água já tinha infiltrado por baixo. E eu não percebi. A hora que eu passei... Eu imaginei que eu estava sendo gravado com a águia, a águia lá do Cidade Alerta, era o Datena na época. Eu falei, puta, a Datena vai lá beijar essa loucura que faz o paulistano para tentar fugir dessa loucura. Eu não conseguia sair, começou a lamber. Eu falei, tô desesperado, botei 4x4, botei 2x2, eu fui 2x4, eu comecei a mexer em todo o sistema da Pajerim e comecei a fazer o bercinho para ver se eu conseguia sair. E numa dessas eu acelero. Quando eu consigo subir, eu acelero, achando que o carro fosse sair reto, ele faz isso, ó. Eu fico de frente pro prédio do Estadão e pro Rio Tietê. O desespero que me deu, o terror que me deu, eu vou morrer. Eu já comecei a abrir os vidros. Eu abri os vidros. Sabe, porque se esse carro entra nessa água aqui, é uma poita. Ele vai descer, pum, vai ser uma pedra. Eu tenho que sair rápido. Já dizia, olha o que foi parar para a loucura de sobreviver em São Paulo. Aí só sei que eu falei, bom, já que eu tô acelerando, ele tá fazendo isso, eu vou continuar acelerando, que ele vai girar e eu volto. E foi dito e feito. Eu acelerei mais uma vez, fiz o becinho, subi de volta e tive que percorrer uns 80% da mesma distância que eu já tinha percorrido. Aí só sei que meu carro parecia um carro que eu tinha feito parecia que eu tinha feito Paris-Dakar. O carro estava todo enlameado, uma loucura. E eu consigo sair numa outra entrada, um pouco mais à frente. Aí que vem a cena pastelão. Quando eu tô saindo e boto o carro no asfalto aliviado, quase chorando de emoção, 4h40, já estava avisando a produção que eu ia casar, aí tudo bem, eles iam botar um stand-by lá. Quando eu olho para a lateral direita, quem é que tá no mesmo lugar? A Belininha de São Roquezinho lá do interior, que tava do meu ladinho ali. Eu falei, puta, tudo que eu passei, quase morri. E essa Belina não saiu do lugar. Sempre gostei de SUV, sempre carro grande, sempre gostei, não sei porquê, não sei se foi essa cultura nossa lá de Mato Grosso. Meu pai também sempre gostou de carro esportivo, por um lado ele também tinha os seus momentos esportivos, mas eu sempre gostei muito da parte mais alta. Mas tem uma história curiosa também sobre carros esportivos, sobre sonho de garoto, tem uma coisa que é curiosa. Eu cheguei em São Paulo, 15, 16, 17, andando ainda de transporte público, etc e tal, e houve uma propaganda, houve uma campanha, uma promoção da Pepsi, que era para ganhar o Mitsubishi Eclipse, quando tinha aquela coisa no retrô, no capô, aquela subida dele, aquela aerodinâmica brincalhona, e era aquele mais divertido, parecia o Super Máquina, só faltou a luzinha aparecendo na frente aqui assim. Era meu Batmóvel, que depois virou meu Verona GLX. E eu lembro que aí eu fui ao supermercado e comprava Pepsi, eu acho que a torta e direito. Acho que eu nunca tomei tanta Pepsi na minha vida. Eu fazia armazenamento de Pepsi na minha casa para comprar, para ter chance de ganhar. Nunca ganhei. A Flávia e eu somos loucos para ter um Hammer, daquele grandão, o H3, eu acho. Não sei se é o H3 ou o H1, eu não me lembro agora. Que foi, durante muito tempo, o veículo oficial do Exército Americano. Ele reformulou todo o conceito de carros blindados de guerra. E era uma vontade que a gente tinha de ter aquele Hammer grandão, porque a gente acha ele muito legal. Mas é impossível lidar com ele no Rio de Janeiro. Quer dizer, pro Rio de Janeiro até ele serve muito bem, que é um carro de guerra. Porém, em termos físicos, é um carro impossível para se entrar num shopping, num estacionamento qualquer. A Flávia é louca por carros, dirige muito bem. Ela curte dirigir comigo, pegar a estrada, sabe muito bem. A Júlia começou a dirigir há pouco tempo também, está adorando. Agora a Flávia também é curiosa, porque assim, a gente já fez uma experiência muito legal de vida, que ela dividiu o cockpit comigo de um motorhome. A gente passou uma viagem muito legal durante uns 20 e poucos dias entre Las Vegas, Grand Canyon, pegando uma estrada, Rota 66, aquela histórica, a mais tradicional, nem a Rota 66, a 66 atualizada, a 66 antiga mesmo. A gente pegou um motorhome e a gente viveu essa experiência, ela dirigindo, tem o vídeo dela dirigindo, eu dirigindo, e foi uma experiência muito legal, que ela mais uma vez mostrou que é boa de braço mesmo.
Essa questão do status é uma questão psicológica, social. Existe gente que transforma isso como um troféu para a sua vida, símbolo da sua carreira, símbolo do seu sucesso. É uma necessidade talvez pessoal, profissional, de querer mostrar que ele conquistou algo através de um veículo. Acho que quanto mais saudável você puder ter com os bens materiais, né, eu acho que é mais simples você lidar com a vida, ainda mais se você tiver que perdê-los um dia, né? Então, acho que eu sempre tive em casa uma cultura muito simples sobre a relação com os bens materiais, né? O que mais vale não está nas coisas, está nas pessoas. Então, deixa as coisas saírem, vão embora, se perder um dia tudo bem, cuide das pessoas, não cuide dos bens. Qual?